Ciclo de negócios no século XXI, a causa e a cura. Com barões ladrões e capitães da indústria a tentar desesperadamente escapar das suas responsabilidades, os homens brancos da classe trabalhadora foram encorajados a adquirir por conta própria os seus melhores meios para se envolverem, primeiro numa fábrica e em seguida, no negócio. No final do século XX, as mulheres brancas eram reconhecidas como seres humanos e deveriam ser exploradas como se fossem homens brancos pobres. De alguma forma, todos os outros também encontraram o seu caminho ao longo da Idade Dourada, da autoescravatura para a centopeia humana. Como todos nos tornamos escravos eficientes, as crises económicas acontecem mais frequentemente. Muita coisa aconteceu desde 1819, quando Jean-Charles Leonard Sismondi escreveu Nouveaux Principes de Économie Politique, obra na qual ele identificou a superprodução e o subconsumo como causas dos ciclos de negócios e como culpou a desigualdade da riqueza. Atualmente há uma série de verditos diferentes. Fanny Kydland e Edward C. Prescott argumentam que o ciclo de negócios se deve a mudanças aleatórias no fator de produtividade total. Para Raymond Vernon, este é o ciclo de vida dos bens comercializáveis. Misha Kalecki aponta o dedo aos políticos. Richard M. Goodwin canalizou a mente de Karl Marx para assinalar o aumento do poder de negociação dos trabalhadores, que leva a uma quebra na acumulação de capital. Ludwig von Mises e Friedrich Hayek descem a colina a gritar que se trata de uma emissão de crédito excessiva por parte dos bancos. Quando Henry George fala claramente e diz que os preços flutuantes dos terrenos são a origem da maioria dos ciclos de negócios, ninguém consegue deixar de rir até às lágrimas. Em resumo, não existe consenso. Todas as doutrinas dominantes comprimem a relação amorosa com desilusões incontroláveis. Na tentativa de desmascarar o porquê e o como do ciclo de negócios, os moralistas e os teóricos ficaram aprisionados por aquilo que impulsiona o capitalismo e pela forma como ele evolui. As bolhas económicas e as falências tornaram-nos paranoicos e frustrados. Richard Goodwin uniu Marx, Keynes e Schumpeter para nos convencer de que é um período recorrente transitório inevitável. Karl Marx argumenta que o egoísmo dos capitalistas assegurava que, de vez em quando, o sistema colapsaria. A receita de Maynard Keynes diz que, quando tudo se descontrolar, o governo deve intervir, dando dinheiro ao exército industrial de reserva, para aliviar a dor e elaborar grandes planos para reduzir a sua ansiedade, mantendo-os em forma. Já Joseph Schumpeter garante que, mais cedo ou mais tarde, alguém encontrará algo novo para redirecionar a nossa inveja e criar uma nova correria. Mas o quebra-cabeça do ciclo de negócios do século XXI, na sua sofisticação, assenta numa característica fundamental da nova mudança de paradigma. Embora a volatilidade cíclica se tenha tornado mais dramática, à medida que a consciencialização aumentou com o alargamento das comunicações em todo o mundo, possibilitado pelos satélites e pela internet, a profundidade das recessões diminuiu significativamente. Durante a crise do subprime ou quando a Covid-19 abalou o mundo, as pessoas não foram forçadas a viver em pobreza absoluta, como aconteceu durante a gripe espanhola ou a Grande Depressão. A aquisição e posse de meios próprios de compromisso, participação ou envolvimento por parte de comuns mortais tornaram-se uma cultura global. Em vez de um grande exército industrial de reserva, os barões ladrões e capitães da gananciosa indústria da conspiração produziram, na verdade, corsários excedentes ou empreendedores predispostos. Quando analisamos a natureza do comércio atualmente, podemos ver que há mais empresas do que negócios. As economias estão a transferir-se do setor industrial para o setor dos serviços. E assim, o ciclo de negócios do século XXI é causado pelas manobras dos países desenvolvidos para mitigar a eficiência excessiva. As explicações anteriores são um subgrupo disto. A oxicodona das nações desenvolvidas, com elevados déficits, e do seu povo, acumulando dívidas das famílias, adicionada à ineficácia estrondosa do terceiro mundo, faz com que seja impossível evitar uma navegação mais dura. Residirá a cura no etossismo. No contrato psicológico entre a classe trabalhadora e os capitães da indústria, permaneceu a mesma regra de distribuição de riqueza e poder durante séculos, embora a premissa tenha perdido a sua validade há muito tempo. Pelas razões erradas, o capital ainda se define como sendo a parte da riqueza dedicada à obtenção de mais riqueza, tal como afirmou Alfred Marshall. Mas, no século XXI, o capital é o meio que está interligado para obter riqueza com base na interação com os outros. Portanto, em vez do número médio de horas de trabalho, a qualidade dos meios vinculados numa empresa para produzir uma mercadoria ou fornecer um serviço estabelece preços relativos. Deve ter-se em consideração que os seres humanos optaram por recorrer ao que hoje não é nem sustento nem valor sentimental, mas sim valor de proximidade,
sublinhando-se a predisposição de ação pela qual o negócio, tal como uma empresa, procura lucrar com isso. O que tudo isto significa é que o dinheiro não é a única fonte de todos os excedentes. O trabalho também não. A partir de agora, a distribuição do excedente deve ser de cada um, conforme os seus meios, e não de cada um, conforme as suas necessidades. O acordo de remuneração 2 pesos, 2 medidas em termos nominais, para os rotulados como trabalho e percentagem do excedente para os cunhadores de dinheiro perdeu a razão de ser. A noção de salário deve ser banida da nossa consciência coletiva. Não se adia o sonho sob a forma de património ou mesmo de comissão. Mas a percentagem do excedente para todos deve ser a nova regra. Em Marx, S mais V mais C torna-se simplesmente S mais C. Com base nesta concepção, a taxa de lucro não é apenas para o indivíduo designado capitalista, mas para todos os que entraram no jogo da especulação, vinculando os seus meios de compromisso, participação ou envolvimento no negócio ou na empresa. O trabalho já não é visto como um custo, mas como um dos especuladores, como deve ser. Neste contexto, a classe trabalhadora já não é um custo, mas um dos especuladores, como deveria ser. Consequentemente, o etossismo elimina o intermediário, o Estado, do processo de distribuição da riqueza. E tanto mais que o Estado é o garante das barreiras injustas e da desigualdade de riqueza, por ser o Robin Hood do capitalismo, que rouba ao pobre e dá ao rico. O Robespierre do comunismo. O carcereiro do socialismo e o Drácula dos países do terceiro mundo. Independentemente do sistema económico e político adotado. Irá retardar a proliferação de bilionários, espalhando ao mesmo tempo a prosperidade baseada no argumento certo. Também poderá termos a depreciação da experiência humana, causando danos ambientais graves que ameaçam a nossa própria existência. J.O.M. Skimonio. Para mais informações visite www.skimonio.com.